O meu nome é Rui Cosmedson, pertenço ao CCC, Comando de Caça aos Corruptos. Há algum tempo atrás, em uma reunião, algumas pessoas me perguntaram qual era o maior problema do Brasil. Se o maior problema do Brasil era a corrupção, se o maior problema do Brasil era a criminalidade, ou se o maior problema do Brasil era o comunismo. Aí eu sorri e, de maneira bem humorada, respondi que o maior problema do Brasil não é nenhum destes três. O maior problema do Brasil é o burrismo. O maior problema do Brasil não é a corrupção, não é a criminalidade, não é o comunismo, não é o lulismo, não é o canalismo, não é o idiotismo também aí. É o burrismo. O maior problema do Brasil é o burrismo. Durante gerações, o povo brasileiro, os cidadãos e cidadãs brasileiros passaram por um processo de emburrecimento. Um processo de emburrecimento sistemático, programado. E hoje nós temos três categorias de burros em nossa nação. Nós temos os burros, nós temos os muito burros e nós temos os extremamente burros. Os extremamente burros vivem aí como zumbis. Para eles, tudo se resume a carnaval, a futebol, a novelas, a isto, a aquilo, a festa, a folia. Antigamente era pão e circo para os extremamente burros. Hoje não tem mais nem pão, hoje é só circo. E os extremamente burros se sentem felizes com isso. Acha que está tudo bem, que tudo está assim porque Deus quer, e que a coisa é assim mesmo, e que em breve vai acontecer um grande milagre que vai mudar tudo, e acreditam em Papai Noel, na Branca de Neve e os Sete Anões, acreditam em tudo. Esses são os extremamente burros. São verdadeiros zumbis aí a serviço das maracutaias, daqueles que estão aí no sistema de governo, ou no sistema de poder, ou no sistema de dominação do povo brasileiro. Isto é triste. Isto é triste. Mas nós temos a categoria dos muito burros. Eles não são extremamente burros, mas são muito burros. Esses sabem que as coisas estão ruins, sabem que está tudo errado, sabem que este processo de emburrecimento existe, sabe que existe um processo de desnacionalização, sabe que existe um processo de destruição da pátria, sabe que existe um processo de destruição da família, sabem que existe um processo de destruição e de inversão dos princípios e valores que norteiam a sociedade, que norteiam aí os seres humanos aqui na face da Terra. Esses são os muito burros. Eles ainda acreditam que de uma hora para outra, através de uma simples eleição, tudo vai estar resolvido. Aí vai surgir um salvador da pátria, aí vai surgir um outro bem-intencionado, e outro, aí vem um Fernando Collor, e dá no que dá, um governo sem poder. Vou citar aqui, vou trocar em miúdos essa questão do governo sem poder. Nós temos dois exemplos práticos, claros disso. Um exemplo, Fernando Collor de Mello. O caçador de Marajá, o indivíduo moralizador, o arauto da moral e da ética, vai passar o Brasil a limpo, vai acabar com os Marajás, vai acabar com isso e com aquilo outro, vai fazer e vai acontecer. Resultou em quê? Numa decepção, num impeachment, e ficou aí. Ou seja, Fernando Collor de Mello, um exemplo de governo sem poder. Um governo que não tinha poder, um governo que não tinha sustentação. Um tigre de papel.
um super-herói fabricado. Não tinha a mínima sustentação e provou que não tinha sustentação. Sucumbiu diante das forças comunistas, das forças vermelhas, diante do comunismo cultural que está aí e que sempre esteve aí e que ninguém nunca falou. Agora estão falando por modismo. Alguns dos que agora estão falando. E vamos citar também um exemplo de poder sem governo. O Luladrão, o molusco, o invertebrado, este bandido, este vagabundo que está aí, é um exemplo de poder sem governo. O Lula não está no governo, mas o Lula está no poder. O Lula não está no governo, mas o Lula tem todo o Estado, todas as instituições aparelhadas para servi-lo, contaminadas pela corrupção, pela canalice, pelo jogo de interesses, pelos favorecimentos, pelo tráfico de influência. Então está aí. O Luladrão, o molusco, o língua presa, o nove dedos, a mula, está aí. Um exemplo de poder sem governo. Mas isto, os muito burros não conseguem entender. Eles acham que de uma hora para outra a coisa vai surgir aí, um milagre, a pátria está salva. E terão uma surpresa desagradável. Mais uma vez se arrebentarão, mais uma vez farão burradas, mais uma vez deixarão de construir um Brasil livre, digno, ético e soberano. Mais uma vez deixarão de construir uma identidade nacional para o povo brasileiro. Mais uma vez perderão o momento histórico. Mas esse aí ainda não é o último, ainda temos o quadro dos burros. Os burros sabem das primeiras questões que envolvem os extremamente burros, sabem de todas as questões que envolvem o segundo grupo do muito burros, eles sabem que está tudo errado, eles sabem que o Brasil precisa ser passado a limpo, eles sabem que o comunismo cultural destruiu a mente, destruiu o espírito, destruiu a alma do povo brasileiro, se apoderou dessa alma como um câncer. E hoje nós estamos assistindo aí a implantação do suprassumo do marxismo comuno-socialista, que é o comuno-socialismo narcotraficante bolivariano. Mas os burros não conseguem entender. Eles falam, mas não fazem nada. Eles pensam que vão conseguir destruir o que está aí com simples protestos, com simples manifestações, com simples mobilizações. Eles acham que é por aí, que é só isto. E eles querem que todos embarquem nesta mesma canoa furada, de ficar em protestos vazios, em manifestações vazias, em mobilizações vazias, sem objetivos práticos e sem objetivos definidos. Eles não têm força, eles não têm foco, eles não têm fé. São esses burros. Repetindo, sabem que está tudo errado, sabem que o sistema eleitoral brasileiro é ilegítimo e fraudulento, sabem que o quadro político-administrativo brasileiro é ilegítimo e fraudulento, é um ninho de serpentes, é um antro de corrupção. Sabe que os poderes executivos, legislativo e judiciário são ilegítimos da forma que está sendo hoje, da forma que estão hoje, que são também antros de corruptos, de bandidos, de lesa-pátria. Mas os burros acreditam que vão resolver isto numa boa, suave, de uma forma light, e se recusam a se organizar. E eu sempre tenho afirmado, em uma guerra, quem vence não são os bons e nem são os maus, obrigatoriamente. Em uma guerra, quem vence é quem se organiza melhor. E me perdoe pelas palavras duras, mas hoje eu não estou com muita paciência para gente burra. Hoje eu não estou com muita paciência para o burrismo. Precisamos avançar. No momento em que está se discutindo uma intervenção constitucional, cívico-militar, para passar o Brasil a limpo, para tirar a bandidagem, para acabar com a bandidagem, para acabar com a corrupção, ou diminuir, ou levar a corrupção
a níveis toleráveis, que é tolerância zero, mas ao mínimo possível, a extirpar o comunismo, a acabar com esse regime fratricida, genocida, assassino, um regime que legitima o crime. No momento que estamos tentando fazer isso, tem gente que ainda está preocupado com as eleições. Tem gente que está fazendo campanha política antecipada, tirando o foco da luta, desviando o foco da luta. Onde o foco deveria ser passar o Brasil a limpo. Aí, se tiver impeachment, vamos passar o Brasil a limpo. E se não tiver impeachment, vamos passar o Brasil a limpo. Ou seja, com impeachment, sem impeachment, ou apesar do impeachment, vamos passar o Brasil a limpo. Mas não. Ficam discutindo o sexo dos anjos e fazendo campanha antecipada para sonhando com uma eleição fraudulenta, com uma eleição mentirosa, com uma eleição ilegítima em 2018. São incapazes de ver a realidade, por pura e simples burrice. Repito, não tem força, não tem foco e não tem fé. Não sabem o que querem. Então nós precisamos aqui de pessoas firmes e decididas, de indivíduos plenos e corajosos, que sejam capazes realmente de empunhar uma bandeira e lutar pela reconstrução da pátria, pelo resgate da dignidade nacional, pelo fim do banditismo, da criminalidade, da bandalheira, da corrupção que se apoderou de tudo. Então, ou nós somos, ou nós não somos. Aí tem um monte de pessoas que se dizem, não, mas eu sou intervencionista, mas não tem força, não tem foco, não tem fé e não se organiza. Essas são as minhas palavras. Sinto muito, sei que não vou agradar a muitos e também não faço questão de agradar. Preciso agradar aqueles que são firmes e decididos e que estão conosco nessa luta. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine.